Senhor Deus e Pai, Deus das nossas vidas, Senhor das nossas almas, estamos aqui em Tua santa e gloriosa presença, pedindo para que as Tuas mãos estejam estendidas ao nosso favor. Pai, essa pessoa que vai entrar neste vídeo, essa pessoa que vai meditar nessa palavra, eu peço que o Senhor abra o entendimento espiritual. Tira toda cegueira, toda dúvida, meu Pai. Tudo aquilo que tem impedido que o teu filho, que a tua filha viva de fato aquilo que a tua Sagrada Escritura tem nos dito. Pai, nós vivemos nos últimos dias, Senhor, onde as coisas estão difíceis. Onde, Pai, essa pessoa tem orado e não tem visto mudança dentro da casa dela. Outrora ela também pregava, outrora ela também evangelizava, outrora, Pai, ela também ministrava louvores. Mas por algum motivo, Senhor, pelas ondas deste caminhar, deste cenário, ela veio afundar. Então, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, levanta essa pessoa dessa situação de vergonha, Pai. Essa situação onde o ministério dela não anda, onde a família, os filhos, tudo que é dela parece que não anda, ó Deus. Eu peço para que o Senhor repreenda, meu Pai, esse vento contrário e faça acontecer. Pai, querido Pai amado, eu coloco minha oração diante do teu altar, porque eu sei que a oração de um justo tem muito, Pai. Ela surte, ela faz algo sobrenatural. Onde, Pai, de fato os meus pés não podem pisar, onde as minhas mãos não podem alcançar, a minha oração faz um estrago no inferno. Pai, nós oramos ao Senhor porque nós acreditamos que aquilo que é nosso por herança há de encontrar a forma, Pai, de vir até nós. Em nome de Jesus, meu Deus, no decorrer desse vídeo, vai abrindo o coração, vai curando essa ferida, meu Pai, vai cicatrizando, Senhor, vai tirando esses pensamentos de derrota. Não permita que o teu filho, que a tua filha, meu Pai, venha desfalecer na fé, só porque esse vento está batendo. Mova, Senhor, os céus aos nossos favores. Mova, Pai. A nossa oração pode, a oração de um justo pode, meu Pai, mover os céus ao nosso favor. Oh, xarabacanta, labassurianda, decanta, labalás. A tua oração, meu filho, a tua oração, minha filha, é Jesus falando para você. Move os céus ao teu favor. Graça e paz, meu amado, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu vim aqui da parte do Eterno deixar uma palavra ao teu coraçãozinho, um direcionamento. Talvez o teu dia, a tua semana não esteja sendo do jeito que você havia projetado. Já estamos aí num feriado, a semana acabou-se, sabe, querido? Pode ter acabado para o homem, mas para Deus o céu continua trabalhando ao teu favor. E eu vim aqui, da parte de Deus, trazer uma mensagem de fé ao teu coração. Confesso que quase não entrei neste vídeo porque estou com a rinite atacada. E é muito difícil, não paro de espirrar, mas falei para o Senhor, Pai, eu preciso levar essa direção que o Senhor me deu. Eu preciso levar essa palavra de fé que o Senhor colocou no meu coração, para que esse meu irmão, para que essa minha irmã tenha um direcionamento, onde ele possa descansar, onde ele possa acalmar, onde o Senhor pode e vai fazer ele atravessar. Sabe, querido, o Senhor Jesus Cristo viveu momentos da vida dele onde ele trabalhou demais, onde ele executou coisa demais, onde ele não tinha tempo nem para ele. O Senhor Jesus Cristo ficou sabendo da morte de João Batista, isso o deixou muito triste. Ficamos tristes com algumas notícias que a gente vê na tela do nosso celular, que a gente vê na porta da nossa casa, que alguém vem nos contar. Nós ficamos tristes, mas o Senhor Jesus Cristo também precisava fazer a obra que o Pai havia enviado. No meio disso tudo, o Senhor Jesus Cristo fez a multiplicação, a primeira multiplicação de pães. Sabe, querido, tem momento na tua história que você vai ver que Deus vai multiplicar. Você vai ver que realmente não foi algo de ordem física, mas é de ordem espiritual, que aconteceu um milagre na tua história. E depois disso, o Senhor Jesus Cristo dissera aos seus discípulos que atravessasse o mar, que ele estaria encontrando os seus discípulos. Olha, meu amado, muitas das vezes parece que Jesus deixa a gente seguir o caminho sozinho mesmo. Parece que ele fica para trás. Parece que o percurso que nós temos que tomar, ele não vai fazer esse percurso junto conosco.
Mas isso não quer dizer que ele não vai estar atento ao nosso cenário. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo sabia o que ia acontecer. Sabe, meu amado, talvez você está aí questionando e dizendo para Deus, Deus, por que o Senhor deixou eu entrar nessa luta, entrar no meio disso tudo, se o Senhor sabia que eu não iria aguentar, se o Senhor de fato sabia que eu não ia suportar. Este é o seu problema e isso tem sido o problema de muitos de nós nos dias de hoje. Nós estamos vivendo tempo onde Deus não nos responde no tempo determinado, a gente nem quer mais cultuar. As igrejas estão vazias. Parece que acomodaram-se. Servir a Deus em casa tornou-se cômodo. Não dá, querido. Precisamos ir ao templo para poder sentar, para poder ouvir, para poder ter uma comunhão com os nossos irmãos. O Senhor Jesus Cristo não estava dizendo para os discípulos que não os queria mais por perto, mas que era necessário. Porém, sim, era necessário eles seguirem e o Senhor Jesus Cristo ficar. Então, em Mateus 14, no 22, vai nos dizer, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já tarde, ali estava só. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo perdera João Batista. Quis ficar sozinho, a multidão o encontrara. Ele não conseguiu ficar nos seus minutos de luto, então, obviamente, ele precisava acudir àquele povo. Mas aquele povo não entendia. Talvez aquele povo via Jesus Cristo como um líder, onde colocaria, digamos assim, Roma para baixo, onde seria um líder espiritual que moveria somente a terra, mas Jesus não veio com esse propósito. Jesus veio com um propósito maior de salvação. Só que aquelas pessoas também não entendiam. Mas o Senhor Jesus Cristo, no versículo 24, vai dizer, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, enquanto Jesus orava, o barco já estava no meio do mar. De fato, os discípulos haviam nadado, o seu barquinho havia saído bem da beirada do mar. E é assim que você e eu nos encontramos por vezes. Parece que o Senhor Jesus Cristo nos deixa no alto mar e esquece da gente. Parece que ele está tão distante e a gente já está no meio de uma confusão, no meio de problemas familiares, no meio de problema de saúde, de falência, de inimizade, de intrigas. Parece que Jesus nem olha para o nosso barco. Será que ele não vê? Mas o Senhor Jesus Cristo estava de longe, sabendo bem de pertinho o que estava acontecendo. Sabe, querido? Muitas das vezes você está achando que Jesus não está vendo, mas ele está muito pertinho de você. Ainda que longe dos teus olhos físicos, muito pertinhos dos teus olhos espirituais. Então o Senhor Jesus Cristo, no 25, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Querido, muitas das vezes a luta nos sobrevém e a gente acaba gritando, dizendo, é impossível. O que mais falta aparecer no meu cenário? Vem tudo quanto é coisa para me derrubar, para me amedrontar. E a gente entra em desespero porque nós somos assim. Nós falamos que confiamos em Deus, que acreditamos no sobrenatural, que sabemos orar, que sabemos repreender, mas quando o problema levanta-se, somos o primeiro a gritar, de medo. E o Senhor Jesus Cristo disse, calma, sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Oh, meu amado, o que Jesus está dizendo para você é, tem bom ânimo hoje. Sabe, tenha disposição, tenha coragem para poder me ouvir e entender, sou eu que estou com você. Não temais. Entre não temais e não temas, nós temos 366 vezes isso na Bíblia. Isso nos serve até para o ano bissexto. Jesus sabe que você não precisa temer, só quem não sabe é você. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas
para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sabe, querido, Pedro estava dentro do barco e o versículo anteriores vão nos dizer que o vento batia, que o vento também era forte. Só que Pedro estava dentro do barco. Não vou usar o termo uma zona de conforto, porque no alto mar poderia estar enjoando, poderia estar sim, até com medo, mas ele estava dentro do barco. E disso ele já conhecia, porque ele era um pescador. Então ele enfrentava dias, noites dentro do mar. Sabe, meu amado? Então, pelo fato de Pedro estar dentro do barco, com aquela ventania batendo, ele ainda se sentia, entre aspas, seguro. É assim que talvez muitos de vocês hoje estão se sentindo seguros. Por uma situação, não está confortável, mas está seguro. Talvez você está dentro de um relacionamento que não te traz um conforto, mas talvez financeiramente te traz algum alívio, te dá alguma segurança. Talvez você está numa roda de amigo que não te traz aquele conforto total, mas tem uma segurança. Seus amigos têm nome, têm renome, são bem falados, são populares. E você não abre mão. Talvez você está no meio da tua família concordando com o que ela faz de errado, porque não é confortável, mas elas me sustentam de uma certa forma. Pedro, querido, muitas das vezes é julgado até hoje por ter afundado no mar. Mas, querido, a diferença daquele homem é que ele arriscou-se a sair do conforto do barco. O vento, a Bíblia vai nos dizer que no alto mar o vento batia, era forte, era um vento contrário, mas Pedro estava dentro do barco. Talvez, querido, hoje você está dentro de algum lugar que até não é confortável, mas talvez sustenta o teu cargo, sustenta a tua amizade, sustenta a tua moradia. Este é o problema. A segurança que você procura não pode estar em homens nem em lugares, precisa estar em Deus. E Pedro precisava entender que o mesmo vento que batia quando ele estava dentro do barco era o vento que batia quando ele estava fora. Mas a diferença, querido, é que Pedro ousou a sair do casulo e enfrentar o vento frente a frente. Sabe, meu amado, muitas das vezes você começa a enfrentar um problema frente a frente. E quando ele começa a levantar-se, quando ele começa a fazer mais barulho do que a tua fé deveria fazer, você começa a ficar com medo. E Pedro, isso é a Bíblia que vai nos dizer. Está escrito na minha Bíblia, está escrito na tua Bíblia também. Pedro simplesmente olhou o vento, assim diz a Bíblia, e ele afundou. Talvez o vento que você está vendo hoje é a carta de divórcio. Talvez o vento que você esteja vendo hoje é teu filho no mundo das drogas. Talvez o vento que você está vendo hoje nada mais é do que teu filho foi preso pela polícia. Talvez a carta do médico dizendo que essa doença realmente não tem cura. Dizendo que realmente para você resta dias ou meses de vida. Talvez é o banco dizendo para você que você perdeu a casa. Talvez é seu patrão dizendo que haverá cortes, no qual até você vai ser mandado embora. Talvez, querido, este vento é uma amizade, onde você dedicou-se anos da tua vida para descobrir que essa pessoa sempre te traiu. Ou dura coisa. Como a verdade nos confronta, como a verdade dói e ela precisa doer. Ela precisa de fato rasgar a nossa alma, senão não há entendimento para mim e nem para você. Pedro saiu de dentro do barco, onde de fato ele sentia-se seguro, porque dentro do barco ele já conhecia. Era o lugar dele, era a zona dele. E muitas das vezes, por conhecermos, até fazemos daquela situação, de fato, a nossa zona de conforto. Não porque você é acomodado, querido, mas é porque você tem medo hoje de enfrentar este problema de frente.
Talvez você se sentiu confortável nessa situação, porque você olha para você e você diz: ninguém vai me apoiar, ninguém vai me querer, ninguém vai me dar uma chance. Então é melhor você esconder-se dentro de um casco de um barco do que de fato sair para viver o novo. Mas Pedro foi frustrado pelo vento. Sabe, querido, muitas das vezes eu escuto as pessoas dizendo que fulano está frustrado, fulano perdeu, mas eu vejo um outro lado da moeda. Só fica frustrado quem ousa viver o novo. Frustração nada mais é, querido, do que algo que você tentou e deu errado. Então, se hoje você está frustrado como Pedro ficou, é porque também você ousou sair da sua zona, como para muitos, de conforto. Você ousou sair de fato do cenário que você conhecia, que você dominava. Pedro dominava o barco. Pedro era pescador. Sabe, querido, por herança, era algo que o pai dele era algo que ele crescera. Pedro entendia de tempestade, de mar revolto, mas tem hora, querido, que não é um mar revolto físico, é de ordem espiritual. Então é muito difícil você lutar com algo espiritual usando ferramentas materiais. Não adianta você bater boca com teu marido, com teu filho, com tua mãe, com teu pai, com teu vizinho, se é o inimigo que está levantando essa contenda. Não adianta você querer resolver algo de ordem espiritual de uma forma física. Você precisa ajoelhar-se, orar a Deus e clamar a Ele para que Ele acalme essa tempestade. Só que o Senhor Jesus Cristo deu uma chamada em Pedro. Por que Jesus sentiu-se na liberdade de chamar a atenção de Pedro? Porque Pedro já vira muitos milagres da parte de Jesus. Todas as palavras que Jesus dissera, nenhuma caiu, querido, e não trouxe um bom resultado. Todas, literalmente todas, trouxeram resultados, bons resultados. Resultados, querido, dignos de aplauso, no qual ele viera de uma multiplicação de pães, a primeira multiplicação de pães. Sabe, meu amado? Só que Pedro já sabia da história de Jesus, já sabia de fato quem era aquele homem. Só que Pedro, no meio da ventania, ele esquecera que aquele homem que multiplicou pães tinha dito para ele: pode vir. Talvez hoje você esqueceu-se de quem de fato te colocou dentro deste cenário para andar por sobre estas águas. Muitas das vezes Deus dissera coisas ao teu respeito e todas elas, quando você obedeceu, aconteceram. Então o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção daquele homem. E disse-lhe: vem, Pedro. E descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha o que Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não era você que estava comigo na multiplicação dos peixes, dos pães, e eu mandei você ir atravessar? Não é você que sabe que eu sou o Jesus que multiplico, que curo, que salvo? O que Jesus estava dizendo aqui para Pedro é que a mesma palavra que eu dei para poder abastecer, para poder dar comida àquele povo, eu sou o mesmo que disse, eu não mudo. Homem muda, mulher muda, ser humano muda, Deus não muda. E o Senhor Jesus chamou a atenção dele dizendo para ele: você não tem o direito de deixar o vento colocar você para baixo, Pedro, porque eu sou contigo. Eu havia dito para você minutos atrás que sou eu, não temais. Por que duvida? O que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje é que você já viu tantos milagres que eu fiz ao teu redor e até mesmo na tua vida. E agora este mar revolto, você está querendo entregar tudo, deixar tudo, parar com tudo. Jesus não passou a mão na cabeça de Pedro, mas alertou Pedro.
Isso é que um amigo faz com um amigo. Sabe, querido, se fosse um crente hoje, essa geração mimimi iria dizer que Jesus estava bravo, iria dizer que Jesus faltou com educação, chamando ele de pouca fé, iria dizer tantas coisas, mas o que Pedro precisava entender é que é mesmo. Eu vi esse homem fazer multiplicação, eu sei de fato que ele faz alguma coisa diferente, porque eu estou amedrontado. Só que o mais interessante disso tudo é que Pedro só ficou frustrado porque ele ousou a viver algo que outras pessoas, os discípulos estavam dentro do barco. E somente Pedro ousou sair do barco. Não espere, querido, que pessoas que estão na mesma embarcação que você tomem atitudes que só você pode tomar. Só que quando você toma atitude que algo dá errado, as pessoas vão dizer: eu falei que não ia dar certo, eu falei que queria aparecer, queria andar por cima do mar porque é aparecido. Eu falei que ia frustrar, eu falei que ia falir, eu falei que ia terminar. Querido, se houve término de algo na tua vida é porque você deu início. Se foi bom ou ruim, você ousou a viver. Só houve frustração na vida de Pedro, porque Pedro não ficou sentado dentro do barco onde de fato ele conhecia. Ele ousou ir mais um pouco. Falar que Pedro afundou é fácil, mas ser ousado do jeito que Pedro foi é muito difícil. Falar que você tá frustrado, que você tá falido, que você tá abandonado, acabado é fácil. Agora eu quero ver sair do barco do jeito que você saiu para viver o extraordinário. Eu quero ver, querido, alguém pegar o que você pegou, o resto que lhe sobrou e caminhar ou tentar viver o novo, sabendo que você tinha e tem limitações. Sabe, querido, é o que eu sempre falo, pregar dentro de 4 paredes, dar comida para o cachorrinho da nossa casa, amar quem nos ama é muito fácil. Eu quero ver você sair para evangelizar. Eu quero ver você dar uma comida para um cachorro de rua, estender a mão para um morador de rua e amar quem quer ver você arruinado. Quem na primeira oportunidade, quando você não está, que poderia te defender, é o primeiro a falar mal de você. Sabe, querido, o problema das pessoas é que eles não sabem que nós temos um Senhor Jesus, que pode fisicamente não estar no cenário, mas cuida de nós de perto. Jesus não estava no cenário fisicamente, mas de longe ele sabia que a água estava muito agitada, porque o vento era contrário. O que Jesus está dizendo para você: eu sei que a água está contrariando o teu trajeto, porque o vento realmente está muito forte. Mas eu só posso realizar um milagre na tua vida se de fato você viver uma situação onde o homem não pode resolver, onde o advogado não pode resolver, onde a justiça não pode resolver, onde, querido, o médico já não tem cura, onde ficou uma sequela ou você está convivendo com uma doença. Jó só viveu restituição porque houve perda de tudo. Talvez você é um Jó nessa história. Já perdeu a família, já perdeu amigos, já perdeu relacionamento, já perdeu o emprego. Está jogado à beira de um caminho sem saber o que fazer. Era isso que Jó estava vivendo, à beira de um caminho, já não tinha mais nada para perder. Porque a vida dele, Satanás não podia tocar, mas já tinha levado tudo, já tinha ferido tudo. Embora ele mesmo dissera que Deus me deu, Deus tomou, em momento algum ele ousou abrir a boca para ovacionar o inimigo. Ele só disse assim, se Deus me deu, Deus permite que alguém tira. Sabe, querido, o que Jesus queria que Pedro entendesse é que ele precisava ir além. Aquele vento já estava ali no cenário há muito tempo, só que Pedro estava numa zona que relativamente lhe trazia uma proteção. Não era seguro de uma certa forma, não havia uma segurança 100%, porque o vento poderia mandar a embarcação, virar a embarcação, nós não sabemos. Mas de uma certa forma ele ainda poderia estar confortável lá dentro. Sabe, meu amado, talvez a situação que você queria estar era uma situação de conforto, mas não dá. Eu vim aqui para dizer para você que não dá. Para Jesus realizar um milagre na tua vida, não dá. Vai ter que vir esse vento contrário.
Esse vento contrário vai vir. Eu vim te dizer que haverá um vento contrário. Mas é porque Jesus quer... Escuta aqui que eu vou revelar algo da parte do Senhor. Esse vento contrário, querido, é para poder sacudir você e mostrar para você mesmo que existem pessoas e pessoas. Existiam muitos discípulos dentro da embarcação e só Pedro ousou a viver algo extraordinário. Só Pedro ficou frustrado porque só Pedro ousou ir além, ir um pouquinho mais. O que Jesus está dizendo é: ouse vir comigo. O vento é o mesmo, dentro ou fora do barco, o vento vai ser o mesmo. Você só não pode olhar para o vento, porque quem te dá segurança não é o teu marido, não é o teu filho, não é o teu esposo, não é tua empresa, não é tua igreja, não é. Não é o teu curso acadêmico, teu poder aquisitivo, não é. Quem te dá segurança é o Senhor Jesus Cristo. O vento é o mesmo. Só que o cenário precisa ser diferente para você fazer um trajeto diferente, para você alcançar algo diferente. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos quantos tocavam ficavam sãos. Jesus tinha um propósito de passar aquele lugar. Jesus tinha um propósito de cumprir a ordem do Pai. E assim foi. Pessoas foram curadas. Ficaram sabendo, os discípulos ficaram maravilhados. Parece que eles não viam que Jesus havia multiplicado pães, que Jesus de fato era alguém que não viera para lutar só de uma forma física. Ele não veio para livrar aquele povo da mão dos romanos. Ele veio para quebrar a sentença de Satanás sobre aquele povo. O que Jesus estava dizendo ali nisso tudo é que eu não vim simplesmente, querido, te dar uma vida aqui na terra, suprir, curar. Isso não é isso. Eu vim te dar a vida eterna. As outras coisas tá fazendo parte do pacote. Sabe quando você compra um pacote para você ficar num hotel? Você tem o desejo o quê? De deitar, tomar um banho. Essa é a sua preocupação. Mas o hotel te serve pelo menos um café da manhã. Isso é cortesia, mas de fato o que você quer é um banho, é uma cama. Comer, você sai para comer em qualquer shopping. O que eu tô dizendo para você é que Jesus estava dizendo aqui: eu não quero simplesmente te dar uma cama, te dar um sossego, um banho. Eu quero fazer mais por você. Sabe, querido, Pedro frustrou-se sim, porque ele ousou a ser diferente sim. Então, se alguém está colocando o dedo no teu rosto, dizendo que você é um frustrado, você fala: posso estar frustrado diante dessa situação, mas é porque eu ousei viver algo diferente. Eu ousei, querido, não ser mais um no meio da multidão. E sabe, meu amado, o que mais me impressiona nisso tudo, que o Senhor Jesus Cristo disse para ele, que sim, ele era um homem de pouca fé, que naquele momento ele precisava aumentar a fé dele, nele mesmo, no Senhor Jesus Cristo. E disse para ele que por que ele duvidou. E quando subiram para o barco, acalmou. Mas lembra-se que logo Jesus, estendendo a mão, disse para ele. Jesus deu a mão para Pedro. Pedro foi sozinho. O vento o amedrontou. E ele ficou frustrado, afundando, vendo dar errado. Mas Jesus pegou na mão de Pedro e voltaram para o barco. Então dá a entender o texto que eles voltaram de mãos dadas. Você viu que Pedro andou um pouco. Pedro não voltou nadando. Pedro voltou por sobre as águas. Mas agora ele voltou de mãozinha dada, com a mão do Senhor Jesus. Esse é o segredo que Jesus quer te revelar nessa mensagem. Eu deixo você ir, filho, eu deixo você ver.
Mas se você sentir medo pelo caminho, eu vou segurar. E nós vamos caminhar. Sabe o Salmo 126? O povo foi viver cativo, preso por 70 anos, arruinado, falido, vendo pessoas morrer, seus pais, geração e geração passando, foram chorando, mas eles voltaram com a mãozinha cheia de bênção. É isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Você veio sozinho, o vento amedrontou-te, mas eu vou de mão dada com você e nós vamos entrar na embarcação. Mas o que Pedro precisava entender, que ele foi andando, mas ele também não voltaria nadando, ele voltaria andando sobre o mar, porque Jesus estava pego na mão de Pedro. O que Jesus está dizendo, eu sou a base. Sabe quando eu falo, querido, que fé é você caminhar sem ver o chão? É isso. Quando Pedro voltou com Jesus, Pedro já voltou muito seguro de Jesus, não dele. A fé de Pedro já deu uma animada. E ele voltou caminhando. E você pode ver que o vento ainda continuava, porque a Bíblia vai dizer que o vento cessou quando eles entraram no barco. Quando eles voltavam, o vento é o mesmo, querido. O vento é o mesmo do início dessa prova. A diferença é que você estava dentro do barco. Então o vento batia na embarcação. Agora você está no meio do mar e o vento bate literalmente em você. O que Jesus está dizendo para você é que o vento, a prova é a mesma. Só que devido o fato de você ter ousado a sair, você vai encontrar com este vento em outros cenários, mas o gigante é o mesmo, o filisteu é o mesmo. E a função dele é amedrontar você, é paralisar você na fé. É você dizer assim, eu que não congrego mais, eu que não vou mais para a igreja, não vejo nada mudando, não vejo nada acontecendo. Pedro não viu que Jesus estava vendo, que o barco já estava sendo assolado pela ventania. E Jesus nem estava ali de fato. Fisicamente Jesus estava longe, mas espiritualmente Jesus estava muito perto. O que Jesus está falando para você é, não me trate como homens que faz promessa e não cumpra. E não cumpre, não me trate como homem no cenário, que fala para você que vai fazer, que vai realizar e é limitado. Não trate Jesus como homem, não trate Jesus como uma zona de conforto. Jesus não te chamou para estar numa zona de conforto, Jesus te chamou para guerrear, porque Jesus estava triste com a morte de João Batista, queria ficar sozinho, foi-se, chegando lá no meio, a multidão já estava ao redor. Ele teve que cuidar, ele teve que contar as parábolas, ele teve que levar fé para aquele povo e ainda fazer multiplicação, alimento físico. O que Jesus está dizendo para você é, eu não tenho só alimento espiritual, eu sei da sua necessidade física, eu sei o que o seu coração tem sonhado, eu sei o cenário que eu prometi para você que você estaria, eu sei o lugar que eu falei que você assentaria e quem estaria ao teu lado. Eu te prometi uma aliança e eu não vou quebrá-la. É isso que Jesus está dizendo para você. Jesus também queria ficar sossegado, Jesus também queria retirar-se, mas a multidão o impediu. O que você tem que entender é que muitas das vezes você vai querer cuidar de você e Deus vai mandar você cuidar de pessoas. Querido, quer viver o extraordinário? Arrisque-se. Às vezes, amado, eu tô chorando por um problema que eu estou vivendo e do nada eu começo a rir. Eu faço graça até da situação que levanta-se contra mim. Eu mesmo tenho hora que não entendo. Eu falo, gente, é impossível, como que eu posso rir? Basicamente assim, me desculpa a expressão, mas como eu posso rir da minha própria desgraça? Porque, querida, eu entendo que é isso que está forjando quem eu sou hoje. Você só está no lugar que você está, você só é essa pessoa maravilhosa, que tem essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo pelo caminho que você passou. Ah, mas eu fiquei frustrado, eu fiquei envergonhado, querido. Olha para amigos que estão no mesmo lugar, com a mesma vidinha. Mas eles não estão frustrados, claro, eles não ousaram viver nada. Entenda uma coisa, querido, por isso que Pedro foi um discípulo trabalhoso para ser moldado, porque ele era uma pessoa que sempre queria mais.
Quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele que, de fato, quando ele se convertesse, porque até então ele agia muito pela emoção, e a emoção fazia com que ele frustrasse-se, porque a emoção dele falava mais alto do que a fé. Mas ele ainda era um menino na fé. Na fé ele era um menino. Mas lembra-se quando o Senhor Jesus Cristo partiu, que o ministério daquele homem começou? De fato começou? A sombra daquele homem curava. O que Jesus está dizendo para você é que o mesmo homem que frustrou-se em cima de um mar, em cima de uma água, que um vento colocou medo, era o mesmo homem que passava e a sombra curava. Era um homem, querido, que fez um culto, onde 3.000 almas converteu-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando do mesmo Pedro. A diferença é que eu estou falando de um Pedro imaturo, mas um Pedro ousado. Agora, lá na frente, eu vou falar de um Pedro. Estou falando de um Pedro maduro e continuou sendo ousado. Irmãos, você precisa entender que quando o Senhor Jesus Cristo te chamou, Ele sabia que você ia sentir medo de sair da embarcação. Mas Ele já tinha visto em você que você era um pescador diferente. Pedro era um pescador de peixinhos, mas era um pescador muito diferente. Era algo peculiar, ousadia. Se eu pudesse colocar um sobrenome em Pedro, eu colocaria Pedro Ousado. Porque ele era um homem ousado. Mas conforme ele foi sendo trabalhado por Deus e trabalhando para Deus, ele foi amadurecendo e a ousadia dele não invadia a fé. Ele era um homem racional. O que Deus está dizendo para você é que eu não te chamei para você viver alucinações, não. Não te chamei para isso. Se você quiser fazer prova com Deus, faça. Gideão fez prova com Deus. Gideão, aquele homem, aquele menino, que o anjo chegou para ele e disse, homem valente, corajoso. E ele olhou bem para o anjo, eu acho que ele fez até essa carinha de desdém. Ele falou, que forte, que Deus é esse que tá comigo, que eu tô todo lascado? Você não tá vendo onde eu tô trabalhando, não? Você não tá vendo que os midianitas roubam tudo que é da gente? Jesus tá vendo. Só que o anjo também, o próprio Senhor sabia para que aquele rapaz tinha sido chamado. Só ele que não via, só você que não tá vendo. Eu não vim aqui dizer para você que é fácil. Eu não vim dizer aqui para você também que você vai sair dessa luta hoje. Eu não sei. Eu não sei, querido. Eu não sei se chegou a hora de você voltar. Eu sei que Pedro voltou para a embarcação com Jesus. Eu não sei se chegou o tempo de você voltar para o lugar de que de fato não era tempo talvez de você ter saído. Talvez não era tempo de Pedro usar a ousadia dele para poder andar. Mas ele foi. Eu só sei de uma coisa, que ele foi encontrar Jesus e Jesus voltou com a mãozinha agarrada na mãozinha dele. Se você entrou nesse vídeo buscando uma resposta da parte de Deus, é Deus dizendo para você, ouse. Ouse com sabedoria, seja um servo prudente. Tenha fé, eu te chamei para ter fé, tá faltando fé? Peça fé. Erga a tua mão na tua família, na tua casa, levanta de madrugada, não precisa orar alto. Ora baixinho, ora sentado, ora deitado, ora ajoelhado. Eu não sei. Mas ora, fala, pai, eu ousei andar por cima desse mar e eu não acredito que esse vento vá me paralisar. Eu não acredito que o Senhor me deu uma família para minha família viver essa vergonha, pai, essa mesmice, essa miséria, os vícios. Eu não acredito que o Senhor me deu o meu marido, pai, para a gente chegar nesse ponto, porque nós perdemos muitas coisas porque nós não cuidamos. Nós levamos as coisas às vezes muito, dane-se. Qualquer coisa fecha a porta, abro outra, e a vida não é assim. Deus não nos chamou para isso, porque Deus não age assim conosco. Ele nos molda porque Ele faz questão de estarmos junto com Ele.
Então, querido, para sua família dar certo, é você que tem que lutar. Para tua empresa dar certo, é você que tem que ter compromisso, horário. Sabe, meu amado? Muitas das vezes a gente, para cuidar da grama do vizinho, a gente tem hora. A gente tem disposição, mas parece que quando é pra gente cuidar da grama da gente, a qualquer hora eu faço. Não é assim. Se Deus te deu uma família, guarde-se debaixo dos braços do Senhor Jesus Cristo e cuida da tua família. Seja prudente. Sabe, não troque aquilo que Deus te deu por falácias, por mentiras, por aquilo que é passageiro. Pedro, quando ele era imaturo, ele agia e as coisas acabavam que passando e ele perdendo o controle. Assim como ele arrancou a orelha daquele sacerdote. Ele era muito ousado, mas ele era muito imaturo. E o que Jesus estava dizendo para ele é que, ei, a tua fé é pequena. Sabe, você não tem visão espiritual, você vê tudo do modo físico e eu não te chamei para isso, Pedro. O que Jesus está dizendo para você é que eu não te chamei para ser um avoado, um religioso. Mas tem coisa, meu amado, que você não vai vencer de ordem física. Eu tô com fome, ordem física. Eu vou ali como um pão com língua. Ah, não tem pão com nada, come pão com língua. Mas eu tenho um pão. Agora tem luta, querido, que é de ordem espiritual. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus para vencer as estratégias do cão, do inimigo. Antes de acontecer, o Senhor Jesus Cristo nos avisa. Deus não é fofoqueiro. Deus avisa o exército dele. Tem gente que não entende porque que você sabe das coisas antes do acontecido. É porque você faz parte do exército de Deus e Deus não vai deixar você sem resposta. Deus não vai deixar você sem proteção, Deus não vai deixar você sem um armamento, sem estratégia. Enquanto você estiver agindo segundo os teus conceitos, as coisas não vão dar certo. Não vão. Ah, mas eu estou agindo segundo o conceito de Deus e as pessoas estão dizendo que eu não estou andando, que eu estou no mesmo lugar. Fala o que querem. Quem tem boca, fala o que quer. Papagaio fala, arara fala. Se arara fala, querido, deixa o homem falar. Quem sabe é Deus. Muitos ali poderiam dizer, nossa, mas Pedro afundou. Pedro afundou porque saiu do barco. Ah, mas deu errado para ela. Deu errado porque ela tentou fazer o certo. Ela tentou. Então você está no caminho certo. A única diferença é que hoje você precisa pedir para que Deus amadureça a tua fé, amadureça a tua visão espiritual. E é tão bonitinho a gente ver Pedro falar para ele assim, se é o Senhor mesmo, posso ir? Vem, Pedro. E Pedro foi. E Pedro afundou. Pedro sentiu medo, mas Jesus chamou a atenção, puxou a orelhinha de Pedro. Foi lá e deu aquele puxão básico, né? Entre aspas, né, irmão? Se você tem filho, não puxe a orelha do seu filho. Coloca no cantinho lá para pensar, qualquer coisa, mas não puxe a orelha do seu filho, não dê beliscão. Não faça essas coisas. Seja sábio dentro da tua casa, dê bom exemplo, até a forma que você corrige o teu filho vê que a minha mamãe é diferente, o meu papai é diferente. E tudo isso você vai estar ganhando a tua família para o Senhor. Tudo isso são pequenas coisas, querido, que constrói palácios. Sabe? São pequenas coisas que nós trazemos para o nosso cenário, que o Espírito Santo nos ensina, que a gente vai viver histórias que você mesmo vai olhar e vai falar, pai, eu tô com medo. Eu tô com medo de viver esse milagre, porque é muito grande. O que Jesus estava dizendo para Pedro eu tenho coisas grandes para você, além desse barco. O barco pode te dar uma segurança, dentro do barco você tem amigo. Dentro do barco, Pedro tinha outros discípulos, mas fora do barco, Pedro só tinha ventania. Era o momento de Pedro. Meu amado, não desista no vento, no meio da ventania, vai ser assim, vai ser só você e Deus. Era Pedro, Jesus e o vento. Jesus estava ali. E é tão bonitinho porque Jesus pega Pedro pela mão. E a Bíblia vai dizer que o vento acalma-se só quando eles entram no barco. Então Pedro voltou de mãozinha dada. Imagino eu por dentro amedrontado, mas seguro.
porque ali ele sabia que não tinha vento contrário que poderia derrubar aquela embarcação, que a embarcação dele agora era o próprio Senhor Jesus. Se o teu braço forte for o braço chamado Deus de Israel, querido, não há nada, não há ninguém que possa derrotar você, tua família, tuas finanças, teu casamento. Ninguém pode desfazer, meu querido, daquilo que Deus disse que ia ser seu, que você ia reinar, né? Que você ia dominar, que você ia ter autoridade sobre aquilo. Oh, meu amado, fique em paz. Talvez você foi com medo e no meio do caminho algo deu errado. Aí Jesus manda eu entrar aqui nesse vídeo para dizer para você, eu vou voltar. Só que agora nós vamos voltar de mãozinhas dadas. Você vai entrar no lugar que eu havia dito que você entraria. Você tomará posse do lugar que eu falei que você tomaria. Hoje, é hoje. O dia que você for ver esse vídeo, essa palavra é para você. Hoje, o Senhor Jesus Cristo está aumentando a tua fé. Fica na paz, querido. Se puder, compartilhe os nossos vídeos. Segue as nossas páginas em outras redes sociais para o crescimento da obra de Deus. Paz.